beleza? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre Monsterverse e o seu futuro desconhecido. Nós não sabemos nada sobre o futuro do Monsterverse. Não sabemos os próximos filmes, não sabemos os próximos vilões, não sabemos qual será a história que será seguida. Não sabemos se vai ser um filme do Godzilla, um filme do Kong ou um filme do Godzilla e do Kong. Enfim, não sabemos nada sobre o futuro do Monsterverse. Então eu vim dar os meus palpites e opiniões. Essa é a minha opinião de como vai ser o futuro do Monsterverse. Então, começando. O futuro do Monsterverse precisa ser mais ou menos assim. Eu acho que o próximo filme deveria se chamar pelo menos Godzilla X Mothra. Aí o subtítulo ficaria por conta dos roteiristas. Eu acho que Godzilla X Mothra seria um título bom, porque vocês viram, porque o Adam Wingard falou que o próximo filme ia se focar. A gente não sabe nada sobre o próximo filme, mas ele falou que ia se focar muito no Godzilla e na Mothra. Aí a gente pensa, será que vai ter um filme solo da Mothra? Ou será que vai ser um Godzilla 3 com a Mothra? Ou um Godzilla X Mothra? Porque a gente teve Godzilla X Kong, agora se vai ser um filme sobre o Godzilla e a Mothra, podia chamar Godzilla X Mothra. Nossa, isso é muito da hora. Mas sabe como deveria se chamar esse filme? Se for um terceiro filme, deveria se chamar Godzilla X Mothra Destroy All Monsters. Cara, se fosse esse nome, ia ser fantástico. Inclusive, outra coisa que eu queria comentar é assim. Eu acho que o próximo filme do Monsterverse tem que ter pelo menos o Anguirus. O próximo filme que apareceu o Godzilla tem que ter pelo menos o Anguirus. O próximo filme, se for solo do Godzilla, tem que ter no mínimo o Anguirus. Porque o Anguirus é um monstro que eu amo muito, cara. O Anguirus foi o primeiro vilão do Godzilla. Ele foi o primeiro monstro Não, ele não foi o primeiro monstro a se unir com o Godzilla. O primeiro foi o Rodan e a Mothra. Mas enfim, porque o Anguirus não aparece no... Ele aparece no... Não, ele não aparece no Ghidorah The Three-Headed Monster. Então, ele não aparece, pode crer, mano. Tinha esquecido que ele não aparecia. Acho que ele só veio aparecer pela primeira vez na Era Showa, depois dele ter sido morto pelo Godzilla em Godzilla Raids Again. Eu acho que ele só veio aparecer de novo no Destroy All Monsters, que ia ser o último filme da franquia. Aí depois ele voltou outras vezes e tal. Nossa, cara. Aí a partir do Destroy All Monsters, o Anguirus passou a ser o parceirão do Godzilla nos filmes da Era Showa. Aí ele não apareceu na Era Heisei, ele ia aparecer, mas ele foi descartado porque ele ia aparecer no filme Godzilla versus como é que é o nome? Ghost Godzilla. O Anguirus ia aparecer no Godzilla versus Ghost Godzilla. Mas aí vocês sabem o que aconteceu, né? Esse filme nunca aconteceu porque ia ser macabro demais e ia ser 3 filmes seguidos com o Godzilla lutando com um monstro igual a ele. Eles queriam algo mais original e criaram o Destroyer, que veio direto do Destruidor de Oxigênio. Aí o Anguirus não foi incluído nesse filme. No lugar dele foi incluído o tal do Minilla. Enfim. Se bem que o Minilla tá adolescente naquele filme. Enfim. Eu quero que o Anguirus apareça e não como um vilão. Eu quero que ele apareça como um parceiro do Godzilla. Porque da última vez que o Anguirus apareceu, no Final Wars, ele foi um vilão. E ele não foi necessariamente um vilão. Ele estava sendo controlado mentalmente pelos Exilien. Vou falar dos Exilien já. Aí no Singular Point o Anguirus aparece. E ele aparece como um dos parceiros do Godzilla, mas ele é um vilão. Ele é um vilão lá. Ele é um dos monstros que veio da dimensão que o Godzilla veio. Então ele é vilão, mas ele é parceiro do Godzilla. Claro, nunca mostra eles juntos e tal. O Godzilla aparece episódios depois, ele vai evoluindo. E o Anguirus ele aparece logo nos primeiros episódios. Então ele é bem da hora, bem da hora.
Eu adorei o Anguirus no Singular Point. E eu tô no desespero pra ver o Anguirus no Monsterverse. Porque. Por que eu acho que o Anguirus vai aparecer no Monsterverse hora ou outra? Porque o esqueleto do Anguirus aparece na, na, naquela cena. Naquela cena que eles estão na Terra Oca, naquele templo de Gojira da Terra Oca em Godzilla 2. Aparece meio que um esqueleto do que pode ser o que pode não ser o Anguirus, de acordo com o diretor. Mas eu acho que aquilo lá é o esqueleto de um monstro, de um titã da espécie do Anguirus. Ou seja, vai aparecer um outro titã da mesma espécie que esse esqueleto e esse monstro vai ser o Anguirus, o Titanos Anguilas. Ou Titanos Anguirus, não sei como vai chamar ele. Enfim, eu estou muito ansioso pra ver o Anguirus no Monsterverse. Cara, eu tô muito ansioso, mano. Vai ser muito da hora ver o Anguirus no Monsterverse. Porque o Anguirus, ele merece aparecer no Monsterverse. Ele é muito bom. Ele é um monstro muito bom. Muito bom. Eu acho que vale muito a pena o Anguirus aparecer no Monsterverse. Vilão desse Godzilla 3, eu acho que podia ser ou o Gigan ou o Space Godzilla. Porque eu quero definitivamente um monstro espacial. Porque até agora a gente só viu coisa do planeta Terra no Monsterverse. Eu quero ver coisa espacial. Porque, por exemplo, o Ghidorah, a Shimo, eles eram alienígenas. Então, coisa de vida em outro planeta existe no Monsterverse. Ou seja, dá pra fazer o Monsterverse ter os Exilien. Que tal eles criarem uma história que os Exilien mandaram o Ghidorah, aí eles recebem a notícia de que o Ghidorah foi derrotado 2 vezes, porque o Ghidorah tava possuindo o Mechagodzilla e tal. Pra quem não entendeu, assiste o Godzilla vs Kong, que eu não vou explicar tudo aqui. O primeiro Godzilla vs Kong, não Godzilla x Kong, Godzilla vs Kong, que aparece o Mechagodzilla possuído pelo Ghidorah. Assiste lá que aí você entende direitinho o que acontece. Aí, enfim, o que acontece? O Anguirus não, aí eles, os Exilien, que são os alienígenas da era Showa, e eles aparecem acho que no Final Wars, aqueles alienígenas são eles também, não lembro. Eles vamos supor que eles enviaram o Ghidorah, só que aí eles vão ter que, só que aí eles querem enviar um monstro novo, porque eles, né, se fuderam que o Ghidorah foi derrotado e não conseguiu dominar a Terra, e os outros titãs, que nesse universo não é titã, né, Kaiju é titã. Aí o que acontece? Seria legal uma história onde o Ghidorah, onde os Exilien, eles enviam talvez ou o Gigan ou o Space Godzilla. Se bem que eu acho que o Space Godzilla vai ter outra origem que eu vou comentar daqui a pouco. Eu acho que o Gigan seria uma ótima opção, porque o Gigan, ele é mas claro, um Gigan poderosíssimo, grandão, poderosíssimo, não esses Gigan genérico que a gente viu aí no Godzilla vs Gigan, no Godzilla vs Megalon, no Godzilla Final Wars. O do Godzilla Final Wars é B10, mas ele é bem fraco comparado com o Godzilla naquele filme. Aí tem aquele Gigan Rex lá do curta Godzilla vs Gigan Rex. Nossa, cara, muito da hora aquele Gigan Rex vermelho. Eu acho que o Gigan podia ter potencial para aparecer no Monsterverse. E junto com o Gigan podia aparecer outros monstros, mas do bem, claro. Sei lá, bota Biolante, bota vários monstros e inventa uma desculpa pra chamar o filme de Godzilla X Mothra, Destroy All Monsters. Que acho que a Biolante também estão falando que vai aparecer no Monsterverse. Porque o Adam Wingard, ele confirmou, eu não lembro onde eu li isso, mas ele meio que confirmou que a Apex tem a Apex Cybernetics eles pegaram o DNA do Godzilla e da Shimo. Aí eu acho que o próximo monstro vilão de algum filme futuro vai ser uma mistura dos dois. Aí esse monstro eu acho que vai ser ou o Biolante ou o Space Godzilla. Mais provável que seja o Space Godzilla. Mas por que eu acho que pode ser o Biolante? Sendo que ele é uma planta, ou a Biolante, porque é fêmea, né?
Porque a Biolante, ele não é necessariamente uma ela não é necessariamente os monstros da franquia Godzilla, eles não têm as mesmas origens conforme vai passando os filmes. Eles têm origens diferentes. E a Biolante, ela pode receber uma origem diferente no Monsterverse. Eu ia gostar disso. Eu não gosto quando os filmes do Godzilla repetem a mesma fucking origem. Menos do Godzilla. Do Godzilla tem que ser a bomba atômica. A bomba atômica tem que ter alguma influência na origem do Godzilla. Como no caso do Monsterverse, a bomba atômica foi usada para matar ele. E aí... E ele já existia há milhões de anos. Então, o que eu acho? Eu acho que... Outra coisa que podia ter no Monsterverse é um filme do Kong virando o King Kong. Eu queria muito que o Kong virasse o King Kong no próximo filme, porque eu acho que em 2028, mas acho que esse filme só vai acontecer lá pra 2028. Agora, como seria o nome desse filme? King Kong? Kong Becomes King? Kong's King? Não sei. King Kong mesmo, acho que pra mim já tava bom. Aí, um monstro legal pra eles colocarem nesse filme novo do King Kong, do Kong agora como King Kong, seria o Gorossauro. Porque existem vários monstros na Terra Oca que não foram explorados. Ah, e o Gorossauro seria um ótimo monstro. Porque ele seria... eu acho que seria da hora colocar o Gorossauro. Até podiam fazer um design pra ele inspirado no V-Rex do King Kong de 2005. Já pensou? O Gorossauro no Monsterverse. Nossa, ia ser muito da hora. Porque o Titanos Dog, que é aquele lagartão lá, originalmente ele era conhecido como um... Ele era pra ser um... Como é que é o nome? Como é que era o nome daquele dragão de Komodo gigante do King Kong de 2005? Era o... Foetodon. Ele era pra ser um Foetodon, o Titanos Dog, mas aí o povo apelidou ele de Dog, porque não sabia que ele era um Foetodon, e virou o Dog, tanto que apareceu no filme, junto com aquele Parrot Frog lá, aquele sapo papagaio. Nossa, achei aquele sapo muito feio e da hora ao mesmo tempo. Que esse sapo aí aparece no Godzilla X Kong, não no Godzilla vs Kong, no Godzilla X Kong. Aí o que acontece? O Kong, virando King Kong, eles podiam colocar um novo titã feito por humanos pra tentar competir com o Kong. Porque do mesmo jeito que eles fizeram o Mechagodzilla, eles podem fazer, sabe qual monstro? O Mechanic Kong. Já pensou? Eles fazem meio que um remake do King Kong Escapes. Ou até chamam o filme de King Kong Escapes. Acho que é só King Kong ia ficar bom mesmo. Só King Kong ia ficar bom mesmo. Aí o Mechanic Kong... Claro que o Mechanic Kong é da Toho, mas... O Gorossauro e o Mechanic Kong são dois monstros da Toho de um filme chamado King Kong Escapes. Pra quem não sabe. E esse filme é da Toho, então eles teriam que pedir permissão pra Toho. Mas acho que a Toho ia deixar assim, porque a Toho tá adorando o Godzilla, o Monsterverse. Porque eu vi um vídeo hoje, que hoje o Monsterverse, hoje o Godzilla X Kong lançou no Japão, e o diretor do Godzilla Minus One tá no vídeo falando que o filme é demais para os japoneses irem assistir o filme. Então eu acho que apareceu o Mechanic Kong como vilão do Kong agora como King Kong no Monsterverse não ia ser exagero, ia ser muito da hora. Agora, sobre um vilão de um próximo crossover entre Kong e King Kong, que agora seria Kong e King Kong, Godzilla e King Kong, quero dizer, Kong e King Kong, entre Godzilla e King Kong, que agora seria Godzilla X King Kong. Podia ter um filme dos dois se enfrentando de novo, aí chamaria Godzilla vs King Kong? Poderia, mas eu acho que eles já fizeram as pazes o suficiente. Aí podia ter um filme chamado Godzilla vs Godzilla X King Kong, aí o subtítulo eu não quero nem adivinhar. Aí esse filme podia ter o Destroyer. Já pensou o Destroyer no Godzilla, no Monsterverse? Destroyer ia ser da hora. Mas
essas ideias que eu tô tendo aqui de Anguirus no Monsterverse, King Kong virando King Kong, Godzilla Ex Mothra, eu acho que são ideias, são pura especulação. Essas ideias são pura especulação e são os meus desejos pessoais. Essas são meus palpites e desejos pro próximo filme, pros próximos filmes do Monsterverse. Eu acho que pelo menos os 2 próximos filmes do Monsterverse tem que ser, na minha opinião, tem que ser um Godzilla Ex Mothra com o Anguirus como ajudante do Godzilla e um vilão da Toho, seja qual for. Ou então, ou talvez seja o Hedorra, né? Porque o tal do Adam Wingard falou que gosta muito do Hedorra. Que é o monstro de sujeira lá do Godzilla vs Hedorra e do Godzilla Final Wars. Então seria uma boa pedida, seria uma boa ideia colocar o Hedorra. Mas por que eu acho que teve até um curta do Godzilla vs contra o Hedorra uma vez? Então eu acho que seria uma aquele curta lá feito pela Toho. Então eu acho que não é exagero falar que o Hedorra podia entrar no Monsterverse como o vilão desse Godzilla Ex Mothra aí. Então eu tô em dúvida entre 3 vilões, ou aparece os 3 vilões de uma vez. O Space Godzilla, o Hedorra e o Gigan. Nossa, agora que eu tive essa ideia, já pensou aparecer 3 vilões, aí tem os 3 monstros que eles vão lutar, que são o Godzilla, o Anguirus e a Mothra. Aí o Godzilla luta com o Space Godzilla, a Mothra luta com o Gigan e o Anguirus luta contra o Hedorra. Nossa, ia ser muito da hora. Eu ia amar um Godzilla 3 se fosse assim, um Godzilla Ex Mothra. E o Godzilla... E esse filme do Kong virando King Kong, eu acho que um filme com o Mechanic Kong feito pela Apex como vilão e o Gorossauro como um ajudante primeiro como um vilão do Kong e depois como um ajudante do Kong, eu acho que ia ser da hora, velho, eu ia gostar. Bom, mas enfim, é só isso que eu tenho pra dizer por hoje. Esses foram meus palpites, opiniões e desejos também pros próximos filmes do Monsterverse. Aí eu acho que um terceiro filme do Monsterverse, o próximo filme do Monsterverse devia ser o Godzilla X Kong, o Godzilla X King Kong novo. E eu acho que vai demorar, hein? Eu acho que vai demorar, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é só isso. Valeu, falou e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva no canal, que eu vou continuar fazendo vídeos sobre vários assuntos aí, seja games, filmes ou dinossauros. Então, ou até cultura geek em geral. Então é só isso. Valeu, falou e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.